Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de fotografias para a igreja. Eu sou o professor Jair de Paula e hoje vamos falar sobre iluminação, vamos falar um pouco sobre iluminação. Já dissemos várias vezes em aulas diferentes que você é um missionário da luz, porque trabalhar com fotografia é trabalhar com luz, ok? E a iluminação na foto é algo indispensável. Você dominar a composição da luz para a sua fotografia, isso te dá uma abertura criativa muito grande. O que nós vamos propor aqui é uma regra de iluminação básica para um ensaio fixo e dar algumas dicas para vocês para um ensaio fotográfico dentro de um evento, né? Então, começando por esse ponto da questão do evento, você pode ter dois tipos de evento, um evento interno e um evento externo. No evento externo diurno, a luz natural é sua grande aliada. É claro que ela também pode ser a sua grande vilã. Isso vai depender da sua experiência com a câmera, da sua experiência com a luz e da sua criatividade, ok? Então, por exemplo, os melhores horários para você fotografar em ambientes externos, que são consideradas as horas de ouro da fotografia, logo que o sol está nascendo, certo? Aquele momento posterior ao nascimento do sol e anterior ao pôr do sol. Esses dois momentos do nascer do sol e do pôr do sol, eles dão uma luz dourada intensa. No entanto, as sombras elas ficam de uma forma harmoniosa. Então nós temos dois momentos ideais, quando o sol está nascendo e quando o sol está se pondo. São os momentos ideais para fotografar, ok? Em ambientes externos. No momento que o sol nasce, até umas 8h30 da manhã, 9 horas, você tem um horário propício ali para fotografias externas. A partir das 9, você começa a ter alguns problemas, porque o sol ele vai começar a ficar cada vez mais em cima do teu assunto. E isso vai trazer algumas sombras indesejadas, certo? Por exemplo, aqui no ambiente que eu estou gravando, eu não tenho nenhuma fonte de luz de frente para mim. Eu tenho uma fonte de luz que está aqui no teto, então ela está me iluminando aqui. Eu tenho uma parte escura aqui que ela está sendo até um pouco atenuada, porque a parede é mais clara, então a luz bate lá e reflete em mim, tá? Isso a gente tem aí na composição da luz também, esse rebater da luz, você entender como a luz se propaga nos objetos, isso te ajuda também a compor a tua cena. Mas como está em cima aqui, eu tenho uma certa sombra que eu não desejaria ter aqui na parte dos olhos. Se você precisa fotografar nesse horário, é necessário que você procure uma sombra, por exemplo, de uma árvore que lhe favoreça. Você vai ter ali a luz do sol, né? A luz da radiação do sol chegando ali, mas você não vai ter uma luz dura, você vai ter uma luz mais difusa. Ou então procurar uma fonte de luz artificial que possa diminuir a incidência da luz e a formação das sombras em locais indesejados, como por exemplo colocar um refletor de frente para o teu assunto para atenuar as sombras duras formadas pela luz natural, o que acaba sendo uma desvantagem em campo aberto, porque você vai ter uma logística maior. Já em fotografias internas, você tem ali alguma luz natural entrando pelas janelas, e você pode e deve aproveitar essa luz natural sempre que possível, mas geralmente você vai estar ali mais no controle do ambiente por ter a possibilidade de usar uma luz artificial que bem controlada, que bem organizada, ela pode contribuir com a tua composição. Isso em um ensaio programado, em um ensaio que você possa pegar o teu assunto, colocar ele na posição que você quiser, criar um cenário controlado dentro daquele ambiente interno. Mas em um ambiente interno onde o ensaio fotográfico é de um evento que está acontecendo, um casamento, um culto ou algo parecido, você não vai ter tanto domínio assim sobre a questão da iluminação.
Por isso, você fotógrafo da igreja precisa ser o melhor amigo da pessoa ou da equipe que vai cuidar da ambientação do cenário. Você precisa conhecer o teu cenário, você precisa estar próximo do teu cenário para saber quanto de equipamento e quais os equipamentos extras você vai precisar. Em uma igreja para um culto onde a programação se organizou, a equipe de organização, de logística ali, de ornamentação, fez o ambiente um pouco mais escuro. Então você, como fotógrafo, vai ter que investir em uma iluminação, quem sabe própria, ou em flash para a câmera, usar mais esse flash da câmera, né? Ou levar um pequeno refletor para ir junto com a câmera e iluminar determinados momentos onde você vai captar determinadas imagens, tomando muito cuidado com aquilo que a gente já falou nesse curso, que é um flash no rosto da pessoa que está em um momento de adoração profunda. Isso atrapalha bastante. Ok? Então uma câmera ela precisa estar bem configurada, e isso é um passo inicial, e na aula quando nós formos mexer no equipamento, vamos ver um pouco dessa configuração ideal para a câmera em alguns ambientes, ok? Em uma igreja bem iluminada, você vai ter uma grande vantagem em relação a isso, mas em uma programação especial com uma iluminação mais reduzida, isso vai forçar mais o seu aparelho. Lembrando que quanto mais você utilizar o recurso do aparelho para compensar a falta de luz do ambiente, menos qualidade tende a ter essa fotografia captada, ou mais ruído ela tende a ter, e você, por consequência, vai ter mais trabalho na pós-produção, de fazer um tratamento maior nessa imagem. E algumas imagens, por falta de luz, elas não vão ter mesmo o que fazer. Você vai ter aquela imagem daquele jeito por conta da iluminação do ambiente. Então a iluminação ela é muito, muito importante. Agora, pensando em um ensaio fixo, fechado, em um ambiente interno, onde você vai compor a iluminação, você pode dar asas à tua imaginação em relação a essa questão da iluminação. Mas vamos falar da iluminação básica para um ensaio fotográfico, que é a iluminação de 3 pontos. Vem comigo aqui na tela para a gente analisar essa imagem. Então, numa iluminação de 3 pontos, você vai ter a câmera direcionada para o teu assunto, né? O objeto ou a pessoa que vai ser fotografada. Você vai ter 3 pontos de luz. A key light, que é a luz principal, a luz mais forte, mais próxima que você vai ter do teu objeto. A fill light, que é uma luz de preenchimento, ela tem a função aqui de atenuar algumas sombras. Por exemplo, se você está vendo essa minha imagem aqui, eu tenho uma fonte de luz aqui, bem aqui em cima, tá? Que é a luz do escritório, e essa fonte de luz ela está funcionando como key light, né? A minha luz principal. Eu não tenho luz desse lado aqui, então você percebe que eu tenho uma parte do meu rosto um pouco mais na penumbra, e não está mais escuro porque essa parede ela é clara. Então ela pega essa key light que bate nela e reflete, preenchendo um pouco dos espaços aqui, trazendo um pouco de claridade, atenuando as sombras desse lado do meu rosto. Esse é o papel dessa fill light, né? Essa luz de preenchimento, que ela pode ser um ponto de luz extra, ou nesse meu caso aqui, pode ser uma estrutura, um rebatedor, uma superfície que rebata essa luz que vem da luz principal, bate nela e preenche aqui. Eu poderia usar, por exemplo, um isopor. Se eu usasse um isopor branco aqui rebatendo a luz para mim, eu teria um resultado bem melhor. Com a parede, ela não é exatamente da cor branca, mas ela é uma cor lisa e que reflete, eu tenho esse efeito da fill light, né, aqui. E voltando para o nosso exemplo aqui, nós temos a backlight, que é uma luz de preenchimento, que nesse meu caso aqui, quem está fazendo esse papel é a luz da TV, que pega e faz um recorte no meu corpo. Então vamos imaginar um ambiente onde você vai fazer o seu ensaio fotográfico, onde você tem um fundo preto, o teu assunto sentado no banquinho, né? O teu modelo, sentada no banquinho, e aí você vai compor a tua iluminação. Você coloca um softbox, uma iluminação na diagonal em relação à câmera, pegando um lado do teu objeto.
uma luz mais forte, uma outra luz um pouco mais fraca do outro lado, para fazer esse preenchimento. E para destacar a pessoa, o contorno da pessoa do fundo que é preto, você coloca uma outra luz aqui, pegando de trás para frente, para fazer esse contorno do corpo da pessoa e destacar do teu fundo, que vai ser ali um fundo mais escuro. Então esse é um exemplo de composição de iluminação muito utilizado para ensaios fotográficos e para gravações também. Okay? Quando a gente estiver lá na parte da prática, eu vou tentar mostrar para vocês essa composição com uma câmera DSLR, como é que a gente faz isso na prática, criando ali um ambiente de fotografia com a iluminação de 3 pontos para você, tá certo? Então é isso, pessoal. Compor a iluminação, o enquadramento, né? Nós falamos já sobre enquadramento, falamos sobre as regras de enquadramento, estamos falando sobre a iluminação, que é uma das partes fundamentais da composição de uma boa foto. E lembrando, você é um missionário da luz. Você é alguém que trabalha com a luz, captando imagens poderosas para causar impressões poderosas e levar as pessoas àquele que é a luz do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então desafio você, aqui nos seus próximos ensaios, você comece a fazer um esforço consciente para compor a cena, utilizando essas regrinhas e essas dicas de como aproveitar melhor a luz externa, como controlar melhor a luz interna também. Deixa a tua luz brilhar, seja luz para o mundo também. Valeu!